Deputado Sanderson, caso a anistia seja aprovada pelo Congresso e o presidente Lula decida vetar, como ele já disse que iria fazer, o senhor acredita que isso configuraria um ato de perseguição política contra milhares de brasileiros que apenas exerceram seu direito de manifestar? Não tenho a menor dúvida. Eu não estou enxergando vocês aqui, eu estou com a tela azul. Não sei se vocês estão me enxergando. Estão me vendo? Sim. Estamos tá, eu enxergando e ouvindo não bem. Não estou vendo vocês. Mas a Constituição Federal, agora sim. Que bom, deputado. Pode seguir que a gente está ouvindo, vendo o senhor bem. Que bom que deu o retorno Alô? do senhor aí também. Agora sim. Boa. A Constituição estabelece as atribuições da Suprema Corte, do Judiciário, no caso, do Parlamento Federal, do Poder Executivo. Não cabe à Suprema Corte brasileira dizer o que o Parlamento deve fazer. Se motivado e existir justa causa para uma inconstitucionalidade, o STF vai se manifestar, e nesse caso não tem inconstitucionalidade, não há, é uma questão, anistia, ela só não cabe para terrorismo, para tortura, crimes hediondos e tráfico de drogas. Isso está na Constituição. Alexandre de Moraes, até no voto dele, estava lá dentro do plenário, lá na primeira turma, no STF, o Alexandre de Moraes, equivocadamente ou malandramente, achando que fazendo um discurso ele ia convencer alguém de que a anistia não cabe ser feita pelo parlamento. Claro que pode. A anistia, aliás, só pode ser feita pelo parlamento. Não é o judiciário nem o poder executivo. O judiciário pode fazer o perdão judicial, tem previsão, e o executivo o indulto ou a graça. Mas a anistia, que é para situações abstratas, para fatos não pessoalizados, ela só pode ser feita pelo parlamento. Nós estamos fazendo, ontem demos o primeiro passo, e talvez o Alexandre de Moraes, lá no voto dele, um voto bastante conturbado, cheio de ruídos, porque, né, em algum momento ele dizia que tinha prova, depois já não dizia que era tentativa, e depois numa construção. Olha, foi um cipual de teses que ele utilizou, e por isso que, confrontando o voto do Fux com o voto do Alexandre de Moraes, né, é uma comparação assim abissal, né? Um voto técnico do Fux, citando jurisprudências, citando doutrinadores, e o próprio Fux. O Fux é um juiz de carreira. Quando ele ingressou lá, só verificar a história do Fux e a história do Alexandre de Moraes. Simples. Verificar a história jurídica de Fux e Zanin, que não tem uma obra escrita. Quem é Zanin? Né? Advogado pessoal do Lula. Né? Ou comparar Fux com Flávio Dino, ou com a própria Carmen Lúcia. Né? E aí nós verificamos que sim, a única decisão técnica que foi exarada pela primeira turma é o voto do ministro Fux. O resto é tudo pantomima, né? O resto é tudo teatro, circo, encomendado sob medida por Lula. Isso nós sabemos. Isso foi encomendado. Ó, vocês façam assim porque eu estou mandando. Porque eu preciso ter vida fácil e o Bolsonaro não me dá vida fácil. O Bolsonaro, indo para as ruas, ele movimenta todo o Brasil, ele provavelmente, sendo um garoto propaganda ou sendo candidato a presidente, ele vai ter grande sucesso, e por isso esse comando recebido lá no STF ficou muito claro. De 5 ministros, 3 desobedecem o artigo do Código de Processo Penal, que diz muito claro, artigo 252, que o juiz que é parte ou que tem envolvimento afetivo não pode atuar sob pena de anular todo o processo. Alexandre de Moraes é parte. Tem citações dele aí em inúmeras ocasiões dentro do processo. Se Zanin não tem relação afetiva com Lula, ninguém tem.
Ele não era o advogado do PT, ele era o advogado pessoal de Lula. Dino. Quem é Flávio Dino? Né? Indicado por Lula, enfim, com uma série de bajulações que Dino sempre fez à esquerda. Então, o julgamento, nós sabemos que ele foi uma pantomima. Para corrigir isso aí, nós poderíamos levar a matéria para o pleno do STF. Não permitiram. A quem recorrer se não for ao Congresso? Claro que é o Congresso. Por isso, a anistia ampla, geral e restrita, que tem prisão constitucional, está caminhando ontem uma grande vitória. Eles têm narrativas, claro, as narrativas vêm de tudo. Ontem, dizendo não, né? Uma pesquisa da Quest dizendo que a população não quer. Aí nós fomos ver o resultado, era bem o contrário. A população quer sim. Sobretudo a população quer a pacificação. Enquanto a esquerda deletéria, a esquerda que prefere o caos, continuar com a corda esticada, porque, primeiro, atende a militância deles, né? Segundo, eles sabem que se nós voltarmos com de direita e conservadores, se conseguirmos vencer as eleições para o Senado e as eleições para a Câmara dos Deputados, muito provavelmente essa turma envolvida em NSS, em Odebrecht, em JBS, essa turma toda vai ter vida difícil conosco. Boa, aí não tem arrego e não tem o STF vai nos salvar. Não. Se o Congresso for renovado, como nós esperamos que será, se o Palácio Planalto contar com um presidente digno, honrado, muito provavelmente nós vamos ver aí vários ratos que estão hoje ocupando espaços de poder, vão fugir. Vão para Cuba, vão para Venezuela, né? Vão para sei lá para onde. Né? Aqui no Brasil, provavelmente, eles não vão ficar, porque eles têm muito a responder à justiça brasileira. Com certeza. Doutor André Marcília. Deputado, bom dia. Como vai? Deputado, é o seguinte. Bem. Tudo ótimo. Olha, bom, os jornais já estão dando que o Paulinho da Força foi já anunciado pelo Mota como relator, né? Então, já saiu no Globo, saiu no Estadão. A minha pergunta é a seguinte: nós temos Paulinho da Força como relator, um texto do Crivella, que não é um bom texto, é um texto, inclusive, que nem é atual. E o Crivella também é uma pessoa problemática, vamos dizer assim. E uma anistia light, vamos dizer, sob pressão do STF que quer excluir o Bolsonaro. A minha pergunta é: esses 3 pontos claramente são problemáticos. A oposição sabia disso? A oposição negociou isso? Ou a oposição foi pega de surpresa, como nós todos estamos sendo pegos? Fomos pegos de surpresa, isso nunca foi tratado, de Paulinho da Força ser o relator, não, isso nunca nem passou pelas negociações. Agora, como eu disse, o plenário é soberano. Se nós, sobretudo pela pressão popular, acharmos que o relatório, porventura apresentado, não seja um relatório que atenda às necessidades e os anseios da população brasileira, na sua maior parte, nós vamos votar contra e vamos apresentar um substitutivo que certamente vai contar com aprovação. Porque essa votação de ontem foi um divisor de águas. Como eu assinalei no início falando para a Adriana, todos os parlamentares hoje, todos que eu conheço aqui, todos, eles, antes de votações complexas, eles analisam as suas redes sociais. O que meus eleitores estão pedindo? Ninguém é suicida político, a menos que aqueles que querem sair da política. Agora, quem quer concorrer às eleições do ano que vem, jamais vai votar contra o interesse do seu eleitor. Então, o plenário da Câmara dos Deputados quer anistia ampla, geral e restrita. O relator vai apresenta o que ele quiser. Talvez até uma mensagem lá para o STF, dizer, não, nós tentamos, mas o plenário é soberano e reverteu. E é isso, e é nesse sentido, nessa direção, que a oposição e que os deputados que têm compromisso com o Brasil, vamos seguir atuando e tenho certeza que seremos vitoriosos, porque a pacificação é a única saída para o Brasil. Não há como nós continuarmos com essas perseguições, né? Agora até o
governador de São Paulo, Tarcísio, né, sendo perseguido. Se um governador do tamanho do estado de São Paulo, que é a maior economia do Brasil e a terceira maior economia da América, se o governador de São Paulo não pode fazer articulação política e articulações republicanas, não tem nada de errado ali, quer dizer que nós estamos sim num estado policialesco, de perseguição, e que por isso nós ontem, a população olha isso aí e não quer. Por isso ontem tivemos 60% dos votos, mesmo com as fake news apresentadas, mesmo com os canais tradicionais fazendo campanha desde as 8 da manhã, dizendo não, a população é contra. Era pura mentira. Fake news, né? Aí dá razão, não são jornalistas, são blogueiros, pagos pela SECOM, pelo governo petista, para mentir para a população. Essa é uma estratégia usada há muito tempo na China, há muito tempo na Rússia, a Venezuela usa já há 15 anos essa de cooptação da imprensa, e aí eles vendem. Graças a Deus temos agora redes sociais, né, que ainda possibilitam a nossa conversação e o nosso diálogo com a população. Se não tivéssemos essas ferramentas, muito provavelmente ontem nós teríamos tido uma derrota e o Brasil seguiria em caos, né? A economia em caos. Eles fizeram um discurso ontem, o próprio Lindenberg Farias, que é o líder do PT, e outros deputados ali da esquerda, dizendo que vivemos o melhor momento econômico dos últimos 20 anos. Olha o tamanho da mentira, que é o menor índice de desemprego da história do Brasil. Se o Bolsa Família, esse programa eleitoreiro aí da esquerda, está crescendo de tamanho, como é que o desemprego está diminuindo? Se o programa Bolsa Família, pé de meia, agora o tal do gás do povo, está sendo ampliado, é porque há desemprego. E claro que há desemprego, há inflação, há desemprego, a economia está em caos. Ontem recebi aqui no meu gabinete diretores do comércio e da indústria do Rio Grande do Sul, estão apavorados, porque sobretudo o comércio está parado. O comércio brasileiro, entre qualquer um de nós que vai nos shoppings ou no centro comercial, vai estar tudo parado. Ninguém compra nada. Porque a economia brasileira entrou em caos, produto de um presidente fanfarrão e irresponsável, que é um incapaz em todos os sentidos. O ministro da Economia, um paspalhão, um bufão, não sabe nem o que está fazendo ali. E para nós manobrarmos e tentarmos chegar até as eleições do ano que vem com a economia mente viva, nós sim, aqui no âmbito da oposição, estamos trabalhando diuturnamente, de forma responsável, para evitar o caos. Porque o caos da economia brasileira destrói todos nós. Sem economia, não adianta nós, sem economia rígida, não adianta nós tentarmos, né, darmos um novo rumo ao Brasil 27, porque nós vamos demorar muito tempo. Né? Estamos salvando. A dívida é muito grande, a irresponsabilidade fiscal é gigantesca, eles não têm preocupação com o país, eles não governam para toda a população, é só para os deles. Só para os petistas, para a militância da esquerda. E o resto que se contente com uma banana, como disse já o Bolsonaro muitas vezes. Deputado, bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao STF, porque depois do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, o Alexandre de Moraes já deixou bem claro ali que o STF, como um todo, não aceitaria anistia e nada similar a isso. Vocês estão costurando isso junto ao Senado? Já teve alguma conversa com o STF para que isso não fosse barrado? E se for, o que vocês pretendem fazer? O Alexandre de Moraes, né, ele mal e mal consegue dar aquelas canetadas dele nos processos que ele atua. Ele não é um agente político escolhido pelo povo. Ele tem que se contentar e ficar ali na atribuição dele. Inclusive, se nós vencermos o Senado, isso para nós é algo inegociável. Esse sujeito vai ser objeto de impeachment, sim. Não estou dizendo que ele vai ser impedido, mas que nós vamos abrir processo de impeachment, com certeza. E aí ele vai dizer, não, está aqui, eu tenho justa causa para fazer o que eu fiz, e se não tiver justa causa, vai para a rua. É assim que funciona uma democracia. Então, ele pode falar o que quiser,
papagaio também fala. Ele não disse que lá, eu estava lá presente, ele disse assim, o parlamento não pode fazer anistia. Mentindo. Claro que pode, está na Constituição. Está na Constituição originária que pode sim anistia, só não pode em situações expressas na Constituição. Então, nós não estamos conversando com a STF, nós da oposição. Não sei se o presidente da Câmara está conversando, não sei se esse relator, possivelmente indicado, está conversando. Nós da oposição atuamos sempre republicanamente, porque se há ajuste de conduta, como fizeram aqui agora, ajuste de conduta entre o ministro do STF e o PGR, para acusação e o juiz trocando figurinha para ver qual é a melhor saída para condenar pessoas inocentes. Nós não temos nenhuma negociação com o STF, a nossa negociação é com o povo brasileiro, que ontem foi muito bem atendido, foi respeitado numa votação histórica, quórum para PEC. PEC são 308 votos. Tivemos 311 votos favoráveis à anistia, ao projeto, à urgência, ao projeto de lei de anistia, e é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Deputado, o senhor frisou a importância das redes sociais, né? E eu, como jornalista, uma jornalista de direita, tenho reparado e tenho visto no perfil de amigos meus bots que tudo indica que são ligados ao PT. A minha página, de repente, foi invadida de bots e qualquer coisa que eu fale, só repetindo, você vê que é fake, coisas pró esse desgoverno, né? Então, eu tenho a impressão que eles fazem isso para manipular as páginas de direita, né? O senhor defenderia uma investigação para apurar um possível crime eleitoral? Com certeza. Nós, inclusive, estamos trabalhando para levarmos adiante a chamada CPMI da Vaza Toga, que vai, Vaza Toga, quer dizer assim, investigar todo o judiciário. TSE, Supremo Tribunal Federal, STJ, uma série de situações que chegam quase que semanalmente aqui ao Congresso. Eles não vão investigar eles mesmos. Óbvio que não. Quem vai investigar o ministro do STF? Quem vai investigar um ministro do TSE? Então, tem previsão constitucional, há um remédio jurídico estabelecido que são as comissões parlamentares de inquérito, e nós estamos trabalhando para que essa CPMI da Vaza Jato seja, no menor tempo possível, instaurada. Agora, que eles estão usando robôs para fazer propaganda enganosa, isso nós não temos dúvida. Além, claro, daquela cooptação que fizeram aos canais de televisão abertos, que recebem patrocínios milionários, né? Nós vimos que só para 2025, 3,5 bilhões de reais destinados à publicidade do governo, né? Então, imagine, 3,5 bilhões de reais, né, para esses canais aí ficarem o dia inteiro, como ontem nós vimos essa TV, que está o dia inteiro fazendo campanha para o regime, essa que tem a matriz ali no Rio de Janeiro, desde as 8 da manhã até quando eles perderam. Eu saí do plenário, fui ao Salão Verde, tinha alguns canais, claro, nenhuma imprensa oficial, canais, né, de direita, enfim, foram cobrir. Cadê esses canais? Não tinha ninguém. Sumiram, desapareceram, depois dos 311 votos, depois dos 60% dos deputados dizerem não a essa mentira, não ao engodo que foi criado, que foi engendrado para perpetuação no poder dessa gentalha que está aí destruindo, inclusive, a economia brasileira. Muito importante essa entrevista, obrigada pelos esclarecimentos. O deputado Sanderson, sempre bem-vindo aqui à Revista Oeste. O senhor disse que está cansado, né? Então, força aí nos próximos trabalhos. Diz que vai visitar o presidente Jair Bolsonaro, isso está confirmado ainda hoje? O senhor quer falar rapidamente? Confirmado hoje. Você tem ideia do que deve tratar confirmado hoje à tarde, porque ele está incomunicável, né? Pois é. Ele só recebe visitas autorizadas por esse ministro Alexandre de Moraes. Ele me deu autorização, né? E vamos lá,
sobretudo ver a condição física e anímica, né? Ele é um homem de 70 anos, eu acompanhei pelo jornal, pelas redes sociais, que ele foi detectado um câncer de pele, Sim. que não é um câncer de pele simples, provavelmente vai ter que fazer um tratamento até um pouco agressivo. Isso tudo, 4 anos na presidência sendo bombardeado todos os dias. Mais 3 anos agora fora, ele é o culpado de tudo. Tudo, a culpa é dele. Nós participamos agora, fizemos a oitiva na terça-feira do ministro da Justiça, tal de Ricardo Lewandowski. Ele atribuiu o assassinato do ex-chefe da Polícia Civil de São Paulo ao governo Bolsonaro, que liberou as armas. Então vejam a irresponsabilidade dessa gente, que qualquer situação eles acham, para descarregar a incompetência deles, bota no Bolsonaro. Joga a culpa no Bolsonaro, que a imprensa pega, a imprensa que eu digo oficial pega, e faz mais uma detonação, né? O que são essas multas milionárias contra o Bolsonaro? Milionárias. Isso aí, se não é perseguição covarde e bandida, é o quê? Claro que é. Por isso o brasileiro ontem deu esse recado. Nós não aceitaremos, a maioria da Câmara dos Deputados não vai aceitar essas bandidagens que estão sendo cometidas contra a população brasileira, que representada por nós aqui, deputados federais, não vai aceitar jamais essas mentiras todas, e é sobre isso que, inclusive, eu vou hoje conversar com o presidente Bolsonaro, dar o apoio a ele. Ele precisa desse apoio, afinal de contas, ele só recebe agressões, xingamentos, acusações levianas e falsas. Já foi acusado de tudo. Fizeram, inclusive, 3 ou 4 buscas na casa e no escritório dele, pescas probatórias, não acharam nada. Não tem uma mala de dinheiro, não tem nada, né? Mas seguimos em frente, estamos bastante otimistas de que o bem vai vencer o mal. Ontem foi um grande recado nesse sentido. É isso. A tal da perseguição, né, política, da caça às bruxas, nada fácil que Jair Bolsonaro vem enfrentando. Peço que o senhor estenda a ele, então, aqui o nosso abraço, né, o nosso desejo de força aí para seguir adiante com um projeto tão importante para o nosso país, né, que a gente vem acompanhando. Bom trabalho, o microfone sempre aberto aqui para o senhor também. Um grande abraço para o senhor também, viu? Volte outras vezes. Valeu por hoje. Obrigado, parabéns, Adriana, pelo programa, pela grande audiência que vocês atingiram, produto da seriedade de vocês e da idoneidade jornalística que vocês fazem questão de levar adiante. Parabéns, sempre à disposição aqui na Câmara dos Deputados. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.